Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, tá? Para você que está entrando a primeira vez, para você que sempre tem entrado aí, sempre tem assistido os nossos vídeos, muito obrigado, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Colégio do Discípulo, canal onde o assunto é a palavra e onde todos nós somos alunos, tá bom? Se você não é inscrito, eu já quero iniciar esse vídeo pedindo para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude aí a alcançar mais pessoas, tá bom? Dê o seu like, ative também o sininho das notificações e você recebe aí cada vídeo que a gente for colocando, tá bom? Não deixe também de comentar, vamos juntos aí discorrer o assunto de hoje e conversar sobre a palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar, e hoje é um dia muito especial, é a primeira lição entrando no 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical. Então essa lição é muito especial, tá? O título da nova revista é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. É comentada pelo pastor Wagner Gabi, tá bom? Então é muito especial, vai lá na descrição, tem link lá para você como sempre, tem um esboço dessa lição, tem um link do nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Tem um link das nossas redes sociais e tem link também com muita dinâmica e subsídio para a sua lição. Então vai lá na descrição do vídeo e veja os links lá, dá uma conferida, tá bom? Então nós vamos começar esse 4º trimestre. Eu espero você. Fique até o final com a gente, porque vai ser muito bom. E junto nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Nós vamos começar o 4º trimestre, aonde o 3º trimestre terminou. O 3º trimestre terminou falando sobre o reino de Deus no reino dos homens, o mundo de Deus no mundo dos homens. Ele destacou que anunciar o reino de Deus é tarefa da igreja. E terminou o 3º trimestre, na lição de número 13, falando sobre a necessidade de mostrar, de proclamar esse evangelho a todas as nações. Então, aonde o 3º trimestre parou, nós vamos continuar no 4º trimestre, mostrando a necessidade de proclamar esse evangelho ao mundo e como fazer. Antes disso, a revista está muito bonita, não só o conteúdo muito bom, como também todo o trabalho, a capa, a edição. A CPAD é sempre muito boa nesse trabalho, tá? E na contracapa tem uma dica muito interessante, tá? Como eu inicio uma evangelização na minha cidade? Eu achei que não deveria deixar isso aqui de fora dessa lição. Dá uma lida, tá? Aí na sua revista do 4º trimestre. Vem uma dica. É necessário conhecer a minha cidade para que ela seja um campo missionário. É preciso que o missionário urbano faça uma interpretação da sua cidade para então saber quais ações tomar para produzir uma transformação nela. Muito bacana, muito legal, tá bom? Eu vou deixar uma dica aqui para a sua lição, na verdade não só para essa lição, mas para todo o 4º trimestre, tá? Superintendente, professor ou membro, aluno da escola dominical, fale com o seu superintendente, fale com o seu professor. E você que é superintendente, fale com o seu pastor. E você que é pastor, fale com o seu superintendente, tá? Fale com o líder de missões e tente promover trabalhos de conscientização missionária. É uma oportunidade muito boa que você vai ter para, em 3 meses, conscientizar o povo sobre missões, falar sobre missões. Então essa revista é muito importante. E para você, professor, com o seu superintendente, em concordância, obviamente, com o seu pastor, com o líder de missões local,
você pode promover palestras sobre missões, você pode chamar missionários do campo. A lição de número 1 tem como título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. As palavras usadas são um pouco difíceis, então primeiro vamos para a definição dessas palavras, tá? O que é grande comissão? A grande comissão é a ordenância dada por Cristo à sua igreja com o fim de levar as boas novas da salvação a todos os povos, em todos os lugares, em todas as línguas, tá? A fim de alcançá-los para o reino de Deus. Essa é a grande comissão. E o que é enfoque? O título diz a grande comissão, : um enfoque etnocêntrico. Mas o que é enfoque? Enfoque é um modo de focalizar um assunto, é uma perspectiva, um ângulo, é uma visão, uma maneira de considerar, de entender, tá? É a maneira como algo é focado. Isso é enfoque, tá bom? E agora, o que é etnocêntrico? O etnocentrismo é a inclinação a considerar a sua própria raça ou grupo social como centro da cultura. Tal pensamento constitui-se uma barreira para que muitos possam levar ou mesmo receber o evangelho. A gente vai ver isso, tá? Mais para frente. Então, basicamente, o título está propondo, né, que a grande comissão tem o foco de ultrapassar a barreira de raça, grupo social, cultura. É um chamado global. É isso que nós vamos falar nessa lição. E o textual está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que é o grande título da grande comissão, é o maior versículo onde você pode discorrer, falar, pensar e promover esse assunto, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus, ele incluiu todo mundo, toda criatura, e nisso aqui ele incluiu toda a igreja para fazer esse trabalho. Isso é muito forte, é muito bom. A verdade prática mostra que a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo, tá bom? Vai lá na descrição também, tem um link das nossas redes sociais e tem um link do nosso Instagram, não o meu Instagram pessoal, o Instagram da EBD, que é do nosso grupo do WhatsApp, tá? É o Manual da EBD. Vai lá que o link está lá. E lá a gente coloca a leitura diária, tá? A gente faz um cartaz muito bacana e você pode divulgar essa leitura diária todos os dias no grupo da sua igreja, no grupo da EBD. E você pode promover assuntos aí em cima da leitura diária, fortalecendo a lição de domingo. Por falar na lição de domingo, eu não disse, mas essa lição a gente sempre grava com antecedência. Ela vai ser assunto do 1º dia de outubro, domingo 1º de outubro de 2023, tá bom? Então, a leitura bíblica em classe, tá? Ela está em 2 textos. Está em Mateus 28, do 19 ao 20, e em Marcos, capítulo 16, do 15 ao 18, que é onde nós lemos aqui no textual, o versículo 15. Então, não vou ler, mas está na sua tela, você está lendo. Mateus 28, do 19 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 18. Não deixe de ler com seus alunos ou peça aos seus alunos para ler a leitura bíblica em classe. Para ganhar tempo, eu não vou ler, até porque nós vamos discorrer os assuntos desses 2 versículos, tá bom? O tópico 1, ele tem 4 subtópicos. Fala sobre a grande comissão. Primeiro subtópico, o que é a grande comissão? Segundo, a questão cultural. Subtópico 3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. E o subtópico 4, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Tá bom? Nós já explicamos um pouco o que é a grande comissão, tá? E eu quero na revista te mostrar como essa ordem está presente no Antigo Testamento. Quando nós vamos para Isaías capítulo 45, no versículo 22, Deus diz para o povo: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro.
Gênesis 12, versículo 3, mostra que o chamado de Abraão alcança as nações. Quando Deus chama Abraão e diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você serão benditas todas as nações da terra. Isso está fundamentalizado no Novo Testamento. Os 4 evangelistas escrevem sobre a ordem de Jesus, da grande comissão. E Lucas também relata que antes de subir ao céu, Jesus reforça essa ordem. Quando Jesus está subindo ao céu, a preocupação dele é deixar esse reforço, esse pedido, para que a igreja, para que nós formássemos essa grande comissão com a ordem divina, de pregar o evangelho. Mas essa ordem divina, ela também implica em questões físicas, em questões materiais, como fronteira, recurso, cultura e etc. Levar o evangelho a culturas diferentes é um desafio à igreja. E é importante entender a cultura do local e não desprezar a cultura do local e nem forçar a aplicação da nossa cultura. Deve ser analisada a cultura de cada local à luz da Bíblia e, caso se deva fazer, ela será influenciada biblicamente. O missionário, ele precisa entender a cultura do local e precisa analisá-la biblicamente. Paulo, que depois de Cristo, na história da igreja, é o maior missionário do Novo Testamento, ele tem essa postura, Ele analisa a cultura do ambiente. Ele se vale muitas das vezes da cultura do ambiente. Por exemplo, ele deixa que Timóteo seja circuncidado para que isso não atrapalhasse a pregação do evangelho. Ele raspa a cabeça num voto para não ser impedido de estar junto com aquele povo de determinado lugar. Ele usa um altar vazio para pregar o evangelho. Paulo, ele respeita o sábado para pregar na sinagoga, e isso tem sido mal usado pelos que guardam o sábado, querendo dizer que Paulo guardava o sábado. Paulo não guardava o sábado, inclusive ele é o apóstolo que escreve sobre isso. Ele apenas respeita porque na sinagoga o culto era sábado e ele quer ir lá apresentar esse evangelho. Então, como o próprio apóstolo Paulo escreve na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, do 18 ao 22, eu vou ler para você, ele respeita a cultura, ele se vale dessa cultura e muitas das vezes ele usa essa cultura para pregar o evangelho a essa cultura. Logo, que prêmio tenho eu, que evangelizado proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho? Porque sendo livre para com todos, fiz-me servos de todo para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E ele resume no versículo 23, dizendo: e eu faço isso por causa do evangelho, para também participante dele. Então Paulo, ele se vale de circunstância, ele se vale da cultura para poder pregar o evangelho. Tá bom? Porque se não tiver uma ótica cultural, se não souber lidar com as questões culturais, como obedecer à ordem de Jesus para apresentar o evangelho a todas as culturas? A ordem de Jesus é fazer discípulo em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos. Se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. País é uma nação politicamente definida. Etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura própria.
Eu separei aqui, eu vou ler para você. E em João capítulo 4, versículo 3 e 4, eu quero te chamar a atenção para algo muito importante da pregação do Evangelho por Cristo. Diz assim: e deixou a Judéia, e foi outra vez para a Galiléia, e lhe era necessário passar por Samaria. Como poucas palavras falam muito, porque quando você vai para a cultura, para a etnia de Israel, você entende que nesse texto Jesus está ultrapassando muitas barreiras culturais. Jesus, ele era propriamente galileu, mas ele sai da Galiléia, ele vai para Cafarnaum, Jesus ele se desloca por muitos locais. Mas quando ele diz foi outra vez, novamente ele deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Havia em Jerusalém diferenças culturais entre Judéia e Galiléia. Os galileus eram mal vistos pelos judeus. Por quê? Porque o povo da Judéia, eles tinham uma cultura educacional melhor. Então havia esse preconceito de judeu com galileu. Em terceiro lugar, enquanto Jesus faz esse percurso, onde ele já está quebrando princípios culturais, onde ele já está ultrapassando a barreira étnica, alcançando povos diferentes dentro do mesmo país, tá? O autor acrescenta, ele era necessário passar por Samaria. Enquanto os da Judéia não se davam tão bem com os da Galiléia, inclusive você vê em vários textos Jesus sendo discriminado por ser galileu. Enquanto isso, toda essa região junta, Judéia, Galiléia e todo o restante do povo israelita propriamente dito, eles não se davam bem com os samaritanos, e você sabe disso. Eles odiavam os samaritanos. Eles não tinham relação com o povo de Samaria. Então você vê aqui Jesus quebrando barreiras etnocêntricas. Ele sai da Judéia, vai para a Galiléia, quebrando uma barreira. E enquanto isso ele passa por Samaria, quebrando a maior das barreiras. Então o ministério de Jesus priorizou levar a mensagem do reino aos povos, às etnias, tá bom? De acordo com alguns missiólogos, há no mundo cerca de 24 mil etnias. Desta, quase a metade ainda não foi evangelizada. Isso se chama urgência. É um grande desafio para a igreja. Essa ordem terá eficácia e alcançará o seu objetivo enquanto for executada por pessoas cheias do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Antes de ser testemunha, o texto diz que seríamos cheios do poder do Espírito Santo. É ele quem convence do pecado, João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É ele que regenera o pecador. Tito capítulo 3, versículo 5, a parte B diz: segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Também é o Espírito que capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. 1 Coríntios 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo enviará missionários cheios do Espírito Santo. E pela ação do Espírito Santo, alcançaremos o objetivo da grande comissão. Objetivos esses que são proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis e seguidores de Cristo, integrá-los espirituais e socialmente na igreja local. A igreja apresenta o Evangelho, ensina o Evangelho, tornando os fiéis instruídos espiritualmente e socialmente regenerados, desfrutando da comunhão dos santos. O tópico 2 fala de missões transculturais. Subtópico 1, o conceito. Subtópico 2, visão transcultural da Bíblia. E subtópico 3, as barreiras nas missões transculturais. O termo trans é um prefixo que vem do latim e tem o sentido de movimento
para além de ou através de. Então, basicamente, o conceito de missões transculturais é transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Evangelho é a junção de duas palavras gregas que significa boa notícia. Essa boa notícia tem que alcançar as etnias, em qualquer canto da terra que ainda não ouviu falar dessa boa notícia. Biblicamente, o modelo transcultural de missões é visto pelo próprio Deus. Deus, ele é o primeiro a pregar o Evangelho. Gênesis 3,15, chamado de proto-evangelho. Ele foi o primeiro a anunciar a salvação a todas as nações através de Cristo. Quando ele diz para Satanás, nascerá um da semente da mulher. E ele diz que este seria ferido pelo calcanhar e feriria a cabeça de Satanás. Falando, obviamente, de Cristo, seu sacrifício na cruz e sua vitória. Quando ele anuncia, quando ele chama Abraão, capítulo 12, versículo 3, ele diz para Abraão que em Abraão seria abençoada todas as nações da terra. E isso se dá também no Novo Testamento. Como eu mostrei, Jesus rompeu etnia, geografia, questões políticas, religiosas e culturais, tá? E subiu ao céu, nos dando a ordem de fazer o mesmo. E isso é visto na igreja primitiva. Nós vemos o Evangelho chegando às nações. Atos capítulo 8, o Evangelho é pregado a um etíope. Tá? Nós vemos através de Paulo esse Evangelho discorrer toda a Ásia e chegar até a Europa, até Roma. Agora, existem barreiras complexas para a evangelização do mundo. E a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar a sua tarefa missional. O autor Wagner Gabi, ele separou aqui 5 barreiras da igreja, tá? Quando se trata de missões transcultural. A barreira geográfica, que é as nações e novas culturas. As barreiras culturais, que são valores de vida e costumes e hábitos. A barreira econômica, que é a diferença de moeda e comércio. A barreira linguística, que é a língua cultural de determinada local. Em quinto lugar, a barreira religiosa, tendo, por exemplo, o islamismo, o ateísmo, o materialismo, o secularismo e etc. Nesse momento em que eu gravo esse vídeo, existe missionário fazendo o que não quer, comendo o que não gosta, falando uma língua que não é sua, sofrendo ameaça, sofrendo prisões e muitos até morrendo pelo Evangelho. Isso nos reforça como nós precisamos rever a nossa posição e o nosso conceito como igreja. Será que o conforto, a comodidade de viver em um país laico, de ter a liberdade de andar com a sua Bíblia, de cultuar determinado dia que for, a sua igreja ter a liberdade de fazer um culto na rua, de por necessidade, às vezes, até mudar o calendário e fazer o culto o dia que quer, o horário que quer? Será que isso tem cauterizado a mente cristã de alguns para que nós não enxerguemos mais além das fronteiras? Que oremos pelos nossos missionários e que nós possamos nos colocar à posição e dizer a Deus: eis-me aqui para levar o teu evangelho aonde for necessário. Os apóstolos também sofreram perseguição e todas essas barreiras, porém o poder do Espírito Santo lhes capacitou para o evangelho. Assim, esse evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. E esse mesmo Espírito está sobre a igreja, capacitando, fortalecendo no presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o evangelho de Cristo. Terceiro lugar, a visão global do evangelho no mundo.
O subtópico 1 fala da evangelização e discipulado, e o subtópico 2 sobre arrependimento e capacitação do Espírito. Evangelizar é apresentar essa ideia, basicamente. É o anúncio do Evangelho. Discipular é o ensino, preparo, demanda tempo. Tá? É o ensino de um mestre com seus alunos. Como nós vimos, por exemplo, Jesus ele levou 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Paulo, ele foi discipulado. Primeiro, Paulo ele foi ensinado por Gamaliel. Quando ele se converte, ele é discipulado por Ananias, por Barnabé. E além disso, ele diz aos Gálatas, capítulo 1, versículo 17 e 18, que ele ficou 3 anos na Arábia antes de exercer o seu ministério missionário. Jesus mandou anunciar e fazer discípulo. O anúncio e o discipulado andam juntos na grande comissão. A evangelização leva ao arrependimento e, consequentemente, na capacitação do Espírito Santo. Essa mensagem do Evangelho que precisa ser um apelo ao arrependimento. Jesus ele disse em Lucas 24, 46 e 47, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convia que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A igreja primitiva pregava assim. Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus em remissão de pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, a mensagem do reino de Deus precisa focar no arrependimento. E nós, como testemunha de Cristo, precisamos seguir o modelo e padrão da pregação de Cristo, focando no arrependimento e rogando para que creia no Evangelho. Marcos 1, versículo 15, disse-lhe, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para isso, nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Você é capacitado pelo Espírito Santo primordialmente para ser testemunha. Atos 1, versículo 8, repito, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, como conclusão, nós temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho, visando o arrependimento. Temos uma grande responsabilidade, promover o reino de Deus em meio à sociedade. Ultrapassar fronteiras, etnias, culturas, sair de nossa Jerusalém e alcançar os confins da terra. Que sejamos despertados para essa grande obra. Jesus está voltando e o mundo só ouvirá isso através da igreja do Deus vivo. Deus lhe abençoe, espero ter lhe ajudado com esse vídeo e eu te espero até o próximo vídeo para nós falarmos sobre a segunda lição. Tá bom? Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida.